Aleluia! O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Um bom domingo a todos, com a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção esse tempo de louvor, quando podemos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Vamos orar, entregando a continuidade desse culto nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Oremos então. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que venhas nos abençoar,
assista-nos com teu Espírito Santo. Visita cada casa, cada família que participa conosco desse momento de culto, de celebração. Manifesta, meu Deus, a tua presença gloriosa, bem como o teu poder em nosso meio. Alegra aquele que está triste, Senhor. Consola o coração aflito. Fortalece aquele que se encontra em fraqueza nesse dia. Pacifica o coração do ansioso. Unja-nos com teu Espírito Santo. Cobre-nos com teu sangue e reveste-nos com o teu poder glorioso, Pai. Que o teu nome continue a ser exaltado, engrandecido e glorificado em nosso meio, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Queridos, se estivéssemos na igreja, num culto de celebração presencial, esse seria o momento que dedicaríamos aos nossos dízimos e ofertas. Por isso, eu quero convidar você para que com alegria, com generosidade, amor à obra de Deus e gratidão também por toda a provisão de Deus em sua vida, para que você contribua generosamente, porque nós vamos precisar da sua contribuição. Você pode apontar o seu celular em direção ao QR Code, que aparece aí na descrição do vídeo, e ele te levará aos dados de nossa conta. Eu quero continuar o tema que comecei com os irmãos a semana passada, a nossa luta espiritual. Hoje será a parte 2. E eu quero ler com os irmãos, continuar lendo com os irmãos, o livro do apóstolo Paulo, que escreveu a carta do apóstolo Paulo, digo, escrita aos irmãos de Éfeso, no capítulo 6, nos versos 10 e 12. Leiamos então a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E lá no verso 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, a semana passada dissemos que não podemos subestimar a ação de Satanás no mundo contra nós, uma vez que Cristo reina, sim, mas ainda não liquidou totalmente seus inimigos. Por isso, Satanás tem um reino, exerce domínio sobre esse sistema chamado mundo, que, conforme disse Jesus, jaz no maligno. Mas também, queridos, dissemos que não podemos superestimar sua ação no mundo, ou seja, atribuir a ele mais poder do que de fato ele tem. Ou seja, Satanás não tem um poder equivalente ao poder de Deus, como queriam os maniqueístas, porque ele é um ser em queda, e nesse sentido nós lutamos contra um inimigo a priori derrotado,
E porque ele está na categoria de criatura e, como tal, no andar de baixo, sob o comando soberano de Deus. E porque a obra de Jesus na cruz relativizou o seu poder sobre nós, e porque nossa posição em Cristo nos conferiu autoridade sobre ele. Por isso é que Satanás só ganha força contra nós quando nós ignoramos a nossa posição em Cristo, consequentemente, a nossa autoridade espiritual. Precisamos admitir que Satanás age no mundo. E ao admitir, precisamos oferecer resistência a essa ação, tomando, como disse, nossa posição em Cristo e, consequentemente, lançando mão da nossa autoridade espiritual. Queridos, esse texto que lemos dá conta de que para sermos vitoriosos em nossa luta espiritual, nós precisamos fazer 3 coisas. Primeira, discernir o nosso inimigo comum, que não é carne nem sangue. Segundo, discernir em que dimensão a nossa luta espiritual de fato acontece. E terceiro, interagirmos com as regiões celestiais através da oração. Quem é o nosso inimigo comum, queridos? Contra quem lutamos? Paulo afirma que nossa luta, em última análise, não é contra seres humanos, não é carne, não é sangue, mas toda a hierarquia maligna é contra seres espirituais que ingerem circunstâncias e pessoas. Então, neste sentido, seres humanos são sintomas e seres espirituais da origem e a causa do mal, do problema que nos aflige. Se não, veja os irmãos o verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste século, das trevas, desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Na realidade, irmãos, Paulo está querendo nos alertar quanto ao fato de que por detrás de palavras que ferem, pessoas que agem em maldade e circunstâncias opressoras, há sempre uma ingerência maligna. Em outras palavras, Paulo está dizendo que devemos sempre considerar o lado espiritual das coisas. E por que é tão importante esse discernimento, irmãos? Porque se trato a situação somente ao nível da carne e do sangue, eu perco de vista o verdadeiro inimigo. Luto com estratégias erradas e acabo lidando com sintomas e não com causas, como disse há pouco. Ou seja, irmãos, vamos entender isso. Atrás de todo litígio, de toda injustiça, de toda corrupção, de toda mentira, de toda briga, de toda guerra, de toda malquerência, há sempre uma ingerência maligna, porque o inimigo é do partido do quanto pior, melhor. Você sabe disso. Jesus o chamou de ladrão que vem roubar, matar e destruir. Então segue Paulo falando de uma hierarquia maligna que se especializam em ingerências. Como eu disse, Lúcifer e os anjos que com ele se rebelaram foram expulsos do céu, mas eles se organizaram hierarquicamente num exército articulado que Paulo chamou de principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Os principados são espíritos territoriais que agem num determinado lugar geográfico. Por exemplo,
o principado de Diana agia em Éfeso, ou o príncipe da Pérsia que estava impedindo a resposta da oração de Daniel, que buscava de Deus uma revelação, agia naquela região. Mas diz a palavra de Deus em Daniel capítulo 10, versos 12 e 13, que ele foi vencido pelo príncipe Miguel. Então Daniel teve a resposta de oração que já tinha saído do céu desde o primeiro dia, que ele começou a orar, mas só chegou depois de 21 dias. Potestades ingerem malignidades específicas, a potestade do vício, da violência, da incredulidade, da feitiçaria. Elas também podem agir alimentando um espírito de familiaridade, males que acompanham gerações, suicídios, falências, divórcios, enfermidades. Por exemplo, há uma potestade de vício sobre a Cracolândia em São Paulo, por exemplo. Os dominadores dominam instituições, política, cultura, economia. Eles patrocinam a corrupção, a injustiça, a imoralidade, a riqueza de um à custa da miséria de outros. E as hostes espirituais do mal são entidades controladas e enviadas pelos dominadores que agem em níveis diferentes. Se é uma luta sobre-humana, porque não é contra carne, não é contra sangue, ela só pode ser combatida, irmãos, pela força de Deus no homem. Por isso que o verso 10 diz aí: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por que tanta vez o inimigo prevalece contra nós, tripudia a nossa vida, irmãos? Domina algumas áreas da nossa vida, porque nós não estamos fortalecidos no Senhor, nem na força do seu poder, queridos. Agora, em segundo lugar, onde de fato se trava a nossa luta espiritual? Porque aí diz o verso 12, que essa luta contra toda essa hierarquia maligna, principados, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade, se dá nos lugares celestiais, essa expressão que Paulo usa, ou regiões celestiais. Ou seja, irmãos, as coisas são tramadas nos lugares celestiais e os resultados são sentidos nesse mundo visível, nessa dimensão de espaço em que vivemos. E nesse sentido, o mundo visível é reflexo do que acontece nas regiões celestiais. Ao escrever aos crentes de Éfeso, Paulo admite essa existência de um mundo, de uma outra dimensão, que interage simultaneamente com o mundo visível. São dimensões que coexistem. O mundo visível, concreto, real aqui, e o mundo espiritual. Esse mundo invisível é o que ele chama aí de lugares celestiais. Ele diz que nas regiões celestiais somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Ele diz também que nas regiões celestiais estamos assentados espiritualmente com Cristo. No capítulo 2, verso 6. Ele diz que nas regiões celestiais a igreja é reconhecida como multiforme sabedoria de Deus, de principados e potestades. Verso 10. E nesse texto que li, ele diz que nas regiões celestiais é onde se trava a nossa verdadeira luta. Para exemplificar, eu me lembrei da experiência de Eliseu, que
que estava cercado pelo exército do inimigo, e disse ao seu moço: mais são os que estão conosco do que com eles. Aí o moço falou: como assim? Não é? Como assim, mestre? Em seguida ele orou para que Deus abrisse os olhos do moço, que acabou vendo que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor deles. Quer dizer, ele conseguiu enxergar noutra dimensão aquilo que Eliseu já estava enxergando. Outro exemplo, quando os 70 discípulos voltaram vitoriosos daquela missão, dizendo para Jesus que os próprios demônios se submetiam a eles pelo nome de Jesus, Jesus falou uma coisa interessante, irmãos. Ele disse: bem que eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus tinha essa visão. Ou seja, Jesus viu o que estava acontecendo nas regiões celestiais, no mundo invisível, nessa dimensão do Espírito. Imagino que, como estavam de dois em dois, enquanto um pregava, o outro intercedia, e quando a pessoa recebia o discernimento da obra da cruz e se convertia e era liberta, Satanás caía do céu como um relâmpago. Jesus via isso. Ou seja, primeiro eles ganhavam a luta nas regiões celestiais e o resultado era sentido no mundo visível, através da conversão e libertação da pessoa abordada. Irmãos, quando a gente afirma que os anjos do Senhor estão presentes num ambiente de culto, como está aí na sua casa, como está aqui comigo, nós estamos admitindo uma ação simultânea nessa dimensão visível e invisível, enquanto cultuamos. E pode haver também demônios oprimindo pessoas, embotando a mente das pessoas para que não ouçam a palavra de Deus, com sonolência, indisposição, pensamentos fora de controle, vontade de sair de cena. E quem tem o dom de discernimento de espíritos consegue enxergar essa dimensão no mundo espiritual e ver anjos ou demônios. Nós que não temos, cremos pela fé. Então, queridos, Satanás age no mundo invisível para obter resultados no mundo visível. Por exemplo, quando o casal briga do nada, não tem motivo, irmãos, estava tudo em paz, tudo bem, em harmonia, de repente, do nada, começa uma briga inexplicável. Quando os filhos começam a brigar entre eles, quando o filho começa a se rebelar contra os pais, quando líderes se desentendem, quando há mal-entendidos que provocam litígios, tudo isso é gerado antes, irmãos, nas regiões celestiais. Então, se você trata tudo só no nível de carne e sangue, você não está combatendo a verdadeira causa. Porque tudo acontece nas regiões celestiais, como disse, com resultado no mundo visível. E nós, de fato, somos vitoriosos contra o inimigo quando nós vencemos o inimigo nas regiões celestiais, irmãos. Por exemplo, como eu disse, do nada, marido e esposa começam a se indispor um contra o outro. Vamos usar o mesmo exemplo. E percebem que há algo estranho pela dimensão que esse litígio toma, e que essa briga tem aí a mão do inimigo. Se o marido e mulher discernem que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, e que houve uma ingerência maligna aí,
e em oração de concordância se levantam com autoridade para resistir esse levante maligno, rapidamente se reconciliam e passam a viver em paz. Como é que podemos interagir com as regiões celestiais, irmãos, para obtermos resultados abençoados do mundo visível? Ele diz isso lá no verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É interessante observar que depois de Paulo falar das armas de ataque, das armas de defesa, ele não associa a oração a nenhuma arma, porque a oração é a linguagem através da qual podemos interagir com tudo que acontece nas regiões celestiais, irmãos. E essa é uma estratégia de batalha espiritual. A oração feita no Espírito, movida pelo Espírito, como diz aí o texto, não é? Segundo a vontade de Deus, nos permite interagir nas regiões celestiais, desfazendo as ciladas do inimigo, nos tirando do estado de vulnerabilidade. Então, nesse sentido, irmãos, a batalha espiritual se ganha primeiro nas regiões celestiais. Usando uma linguagem de guerra, é estratégico começar pela batalha aérea, para depois entrar com a infantaria. Foi o que aconteceu na Guerra do Golfo. Os aliados primeiro fizeram uma batalha aérea, destruindo o centro de comunicação do inimigo, para depois invadir. Veja o que disse Jesus a Pedro, quando falou das portas do inferno. Mateus 16, 18 diz também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19 segue dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Que chave, irmãos? O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A mesma coisa ele diz em Mateus 18, 18: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Os irmãos percebem que ele está falando de duas dimensões? Terra e céu. Você liga aqui, é ligado no céu. Você desliga aqui, é desligado no céu. E você faz isso como? Através da oração. Geralmente nós pensamos nos termos ligar e desligar no sentido contrário. Mas analisando as palavras utilizadas no original do texto, o entendimento passa a ser esse: ligar é sinônimo de prender, de proibir, de amarrar, de neutralizar. Então, nesse sentido, através da oração de guerra, nós podemos ir de encontro a Satanás, no sentido de colidir contra ele, tanto neutralizando suas ações em andamento, quanto nos antecipando a elas. Por isso que você ora antes de um evento, por isso que você ora antes de uma palavra que você vai dar, você se antecipa. E podemos também ir ao encontro de Deus em favor de uma situação ou pessoa. Então, mais uma vez, você vai de encontro a Satanás, no sentido de colidir contra ele, e ao encontro de Deus como intercessor a favor de uma situação ou de uma pessoa.
É quando você se levanta em autoridade, diz: Satanás, solta a minha família, Satanás, sai desse ministério, Satanás, solta a minha vida financeira, Satanás, libere e solta essa pessoa que eu estou evangelizando, tira sua cegueira espiritual, a sua opressão, seus engodos e erros, enganos dessa vida. Em nome de Jesus, eu neutralizo as suas ações malignas. Você está batalhando espiritualmente em oração, colidindo contra Satanás. E vejam, irmãos, que coisa maravilhosa acontece quando oramos. Nos reunimos no mundo visível, aquela despretensiosa reunião aparente, né? Reunião de oração, e através da oração da concordância, nós penetramos nas regiões celestiais com o poder de prender, de amarrar as ações malignas, tanto quanto solicitar as intervenções e bênçãos de Deus. Depois de orar, nós obtemos os resultados no mundo visível em forma de uma provisão, de uma libertação, de uma conversão, de uma pacificação de um litígio, da quebra de uma amarração na vida. Os irmãos percebem? Vou dar um exemplo, outro exemplo para os irmãos entenderem. Por exemplo, do nada, os pais percebem uma briga anormal entre seus filhos. E se os pais discernem a influência do inimigo e passam a interceder por seus filhos, além de discipliná-los, além de repreendê-los, além de dar orientação para os filhos, mas interceder, orar por eles em concordância, quebrando aquela obra maligna, aquele espírito de discórdia, de malquerência. Logo eles fazem as pazes, sabiam os irmãos? Ou seja, os pais entraram nas regiões celestiais, fizeram valer a autoridade para interceptar essa ação maligna em andamento e obtiveram um resultado positivo, vencendo a luta espiritual. Por exemplo, às vezes num grande conflito familiar, muito melhor que ficar argumentando, discutindo, é se retirar estrategicamente para batalhar nas regiões celestiais, como eu disse, usando a autoridade para prender aquela ação causal que está alimentando aquele conflito, e depois desse momento, irmãos, fica muito mais fácil buscar o entendimento, porque aquela ingerência maligna perdeu sua força. E a pessoa, tomo do conflito, não está totalmente isenta da responsabilidade, mas ela é liberta, porque o inimigo se aproveitou da sua condição de vulnerabilidade para oprimi-la. Ela não discerniu e foi usada pelo inimigo, como se diz, não é? Por exemplo, quando eu preciso me concentrar para me preparar para ensinar e pregar para os irmãos, eu sinto uma ingerência maligna querendo me desconcentrar, querendo me distrair, querendo me oprimir. E sabendo disso, eu já estou me antecipando ao inimigo, amarrando toda a possibilidade dele me atrapalhar enquanto preparo a mensagem para compartilhar com vocês. E quando eu esqueço de orar sobre isso, acontece. Mas eu não tenho esquecido mais, porque o ataque é grande, irmãos. Então, queridos, se a oração, especialmente de concordância, é a linguagem através da qual podemos interagir com tudo o que acontece nas regiões celestiais, nós precisamos cuidar dos nossos relacionamentos, lembrando que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, para que possamos empreender essa luta juntos. Por isso é que Satanás tenta de toda forma nos impedir de orar ou
tenta comprometer a nossa unidade, porque ele sabe que disso depende a nossa vitória. Concluindo, amados, você que tem lutado a luta errada, achando que seu inimigo é carne e sangue, você precisa pedir a Deus discernimento espiritual para enxergar no mundo espiritual as ações do inimigo, para que você não perca de vista o inimigo comum e fique lutando ineficazmente contra a carne e contra sangue. Peça também a Deus um discernimento para enxergar onde de fato essa luta é travada. Precisamos sair um pouquinho, irmãos, desse mundo visível aqui e cogitar o que está por trás dessa dimensão. Há uma dimensão espiritual a ser considerada. Precisamos discernir aquilo que está por detrás de pessoas, de circunstâncias, para que possamos empreender a luta certa. E sempre que você discernir alguma ingerência maligna, alguma opressão espiritual, alguma amarração do diabo, algum levante de Satanás, alguma conspiração do inferno em pessoas ou em circunstâncias, lance mão do expediente da oração para alterar as coisas no mundo espiritual de tal maneira que os resultados sejam percebidos no mundo visível. E considerando a importância da oração da concordância nessa luta espiritual, decida lutar pela unidade, pela comunhão, onde você estiver, seja no lar, no trabalho ou na comunidade, porque disso depende a nossa força espiritual. Amém, queridos? Espero ter sido havido como bênção na sua vida, abrindo os seus olhos e colocando as armas certas em suas mãos, para que você seja vitorioso, para que você seja vitoriosa na sua luta espiritual, nos seus embates espirituais, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Oremos então. Senhor Deus, quanto sofrimento amargamos por falta de discernimento espiritual. Por isso, nesta manhã, te pedimos que tu abra os nossos olhos espirituais e que tu nos conceda o dom do discernimento espiritual, essa capacidade de enxergar o reino espiritual, para que não lutemos a luta errada, para que não usemos as estratégias erradas, permitindo assim a prevalência do inimigo nessa luta espiritual. Já aprendemos que, em razão da nossa posição em Cristo, temos autoridade no mundo espiritual para resistir toda ação maligna empreendida contra nós e contra aqueles aos quais amamos. Dá que façamos o uso dessa autoridade para penetrarmos nessa dimensão do embate, alterando as coisas por lá, em nome de Jesus. E que possamos, com uma frequência maior, lançar mão do expediente da oração de guerra, da intercessão, para desfazer, para neutralizar e nos antecipar a toda ação maligna contra nós, contra a nossa família, contra a nossa igreja, contra os nossos amigos. E sabedores que somos do poder que há na oração do justo, que muito pode pela sua eficácia. Pedimos, ó Deus, que tu nos faças unidos, que tenhamos a sabedoria necessária para que perseveremos vinculados no amor, em unidade de fé, em unidade de espírito e vinculados na paz, seja em família, seja em comunidade, para que tenhamos força no mundo espiritual, em nome de Jesus,
e para a glória de Jesus. Que Deus conceda a todos um abençoado final de domingo e uma semana de vitória na luta espiritual em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.